Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 5 de junho de 2024, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmero, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, apresenta a vida daquele irmão, daquela irmã, daquela ouvinte que vai estar ouvindo essa palavra, a ministração desse evangelho. Que o Senhor possa estar indo de conta com essa vida, que o Senhor possa estar curando, libertando, sarando, ajudando, fortalecendo, Pai, fazendo algo novo. É o que eu te peço, meu Deus, nesse dia, em nome do seu Filho amado, Jesus, amém. Senhor, quero esse que diminua, que o Senhor cresça, que eu não venha falar daquilo que eu quero, mas aquilo que você deve falar aos nossos corações. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo em Éfeso. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais de Paulo, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o endemoniado, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Um dia o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço. Sei quem é, mas você? Meu Deus, olha que forte, igreja. Mas você, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-o com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus, os gregos que viviam Os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma.
Então viajou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um povo na província da Ásia. Então, essa palavra aqui vai estar falando da terceira viagem missionária de Paulo na cidade de Éfeso, né? E a gente vê que a palavra diz assim: enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então, assim, aí ele vai, né, nessas províncias, chega lá e eles encontram os irmãos. E aí ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Porque muitos conheciam só o batismo de João, né? Então ainda não conhecia o mistério do Evangelho de Jesus. E aí ele pega e ele fala assim: peraí, gente, acho que eu não orei. Vai chegar pra essa parte de novo. Eu não gosto. Me incomodou aqui. Peraí, só um minutinho. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, agora eu vou estar ministrando a Tua palavra. Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não falo aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem que falar aos nossos corações. Me perdoa, Senhor, que eu ultrapassei sem orar. Me perdoa mesmo. Vamos voltar, né? Então, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então o pessoal não sabia que existia o Espírito Santo de Deus, né? Que Jesus tinha ido para o Pai e deixou o Consolador. Eles nem ouviram falar. Então não tinha nem informação nenhuma a respeito do Espírito Santo de Deus, ainda mais sobre o batismo de Cristo. E aí Paulo vem no texto assim: então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João? Responderam eles. Ele só conhecia o batismo de João, entendeu? Que era o batismo das águas. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Aí Paulo responde: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus, né? Que Paulo, João batizava, porque João, a gente sabe que João é aquele que veio para endireitar o caminho nos veredas para Jesus chegar e batizar, né? Aleluia, glória a Deus. Então, eles conheciam somente o batismo de João, tá? Olha, o João, ele era muito conhecido, muito conhecido. E a gente vê que João em nenhum momento teve jactância, teve soberba, queria usurpar o lugar de Jesus. Ele sabia qual era o lugar dele, né? A gente tem que saber qual é o nosso lugar. No ministério que Deus nos colocar, em qualquer lugar. Seja em ministério, seja na rua, onde você estiver. Não queira aquilo que é dos outros, queira só aquilo que Deus tem para você. Amém? Porque Deus é justo e a balança do Senhor não é enganosa. E aí, diz aqui no 5 assim: então, quer dizer, porque o batismo, outra coisa, só um minutinho, o batismo de João era o batismo do arrependimento, né? Que era assim, é como se fosse uma preparação, né? Provisória, né? Para tirar o pecado, a pecaminosidade do homem, né? Que era gerado assim, era gerado o encontro ali, né? Com Deus, para através do batismo de João, para que fosse tirada a pecaminosidade do homem, porque o homem é pecador. Só que o batismo de João, ele prenunciava, né, Jesus antes, quer que sua morte, possibilidade ao perdão dos pecados, então que vinha depois por Jesus, né? É meio complicado, mas é assim: João era aquele que vinha e batizava, pronto, o batismo de João era para o pecado, pronto, e Jesus da salvação, vamos dizer assim. No 5, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos 12 homens. Então ali, Paulo lhe impõe as mãos, né? E de repente eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas. Olha que coisa linda, que é o que fortalece a minha e a sua vida. Começa a profetizar, né? Essa mesma experiência que eles tiveram em Pentecostes, eles estão tendo ali junto com Paulo, né? Também tiveram em Cesareia, é algo maravilhoso. Igreja, a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida é algo notório.
Tem gente, eu sempre gosto de deixar esse áspera, tem gente que não vai ser batizada em espírito, que não vai falar em línguas, mas é uma pessoa batizada no Espírito Santo de Deus na conversão, na maneira de falar, no agir, no pensar. Porque o batismo com língua, hoje em dia, igual a gente vê, tem muitas igrejas mesmo, que não acreditam, porque a igreja pentecostal é a maior igreja do mundo. Tem gente que não acredita, mas a gente sabe que esse avivamento, de novo, ele se deu ali na Rua Azusa, na década de 1900, né? Ali por um negro chamado Simon, Joseph Simon, né? Onde Deus trouxe o Pentecoste de novo, onde havia ali uma segregação entre negros e brancos, né? E ali no avivamento da Rua Azusa, avivamento por quê? Porque eles oravam tanto que a igreja pegava fogo e não se consumia, né? Houve ali uma conciliação, negros e brancos estavam juntos ali buscando e adorando a Deus, né? Então, esse mover aconteceu. Agora, tem ministérios ainda, cada um, eu creio que é assim, eu vejo dessa maneira, a obra de Deus, a multiforme graça de Deus, ele faz como ele quer, entendeu? Tem igreja que não acredita no Pentecoste, tem igreja que acredita em Nilo, tem igreja que não acredita, tem igreja que é tradicional, cada um vai ficar naquilo que Deus enviou, tá bom? Porque Deus, ele tem um chamado para cada ministério, para cada um, mas salvo o quê? A palavra do Senhor diz que vai morar no céu um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. É esse povo que vai morar no céu. Não é uma placa de igreja, é um povo, entendeu? Que verdadeiramente se converteu ao Senhor. Prosseguindo, diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. E Paulo estava lá argumentando, falando, não, Jesus morreu, ressuscitou ao 3º mês, e blá, 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 e vai, e Bíblia neles, né? Mas aí, o que acontece? Eles estavam assim, ainda meio, vamos dizer, céticos, né? Mas ali, Paulo usou a mesma abordagem que ele usou em Tessalônica, que a gente leu ontem, né? Lembra que a gente leu? Ali os tessalonicenses não aceitaram, né? Aí depois ele vai para Beré e os berianos aceitam. E ele ficou 3 meses ali pregando, falando, né? Ia lá na sinagoga. Esse era o modo operante de Paulo, né? Ele ia nas sinagogas e debatia, falava da palavra de Deus, o evangelho. Mas algum deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho, né? E o caminho era o quê? O caminho era esse caminho que eles falam aqui, era o caminho dos cristãos, da conversão, né? E Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Era uma escola que tinha, né? Onde Paulo passou ali a ensiná-los, né? E pregar o verdadeiro evangelho, passando ali futuramente, que seria parte, né, da igreja ali, do serviço de Deus. E a gente vê também aqui no 10, que diz assim, isso continuou por 2 anos. E Paulo não ficou coisa lá, Paulo ficou 2 anos ali ensinando eles nessa escola, né, falando do amor de Deus, tanto para os judeus e os gregos, né, que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor, ele pregou a palavra. E detalhe, diz aqui o quê? Que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Era milagres assim, que o quê? Que acontecia o quê? Que, de modo que os lençóis e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então, assim, era algo sobrenatural. Ele ia lá, colocava o lenço que Paulo usava, o lençol, e os enfermos eram curados. Tamanha unção que Paulo tinha, né? Igreja, mas essa unção que Paulo tinha foi dada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, que teve um encontro com ele no caminho de Damasco. É diferente, né? E a gente vê que era tremendo. Diz mais aqui assim, alguns judeus que andavam Cadê? Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. E aí tinha um povo lá, né, que viu o que Paulo fazia. Aí esses judeus resolveram expulsar os demônios malignos também, né?
resolveram expulsar, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno, saiam. Mas é em nome de Jesus em quem Paulo prega, é em nome de Jesus, sai. Não é em nome de Jesus que Paulo prega, né? Só que eles não tinham conhecimento. A espiritualidade, eles não eram chamados para isso, né? Não era o chamado deles, né? Então, a gente vê que também que nesses 2 anos e 3 meses que Paulo ficou ali, permaneceu, Paulo explicava, ensinou. E aí vem esses aí que quer expulsar. Só que detalhe, né? Paulo havia implantado muitas igrejas também, né? E ele evangelizava e servia de foco o evangelho ali, irradiava, né? Até as áreas adjacentes. Todo mundo em volta ali passou a conhecer a igreja, né? Através de Paulo, que Paulo pregava, né? Mas a gente vê também que esses rapazes, aí diz assim, no 14, olha, detalhe. Muito me chama a atenção que diz assim. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, 2 chefes dos sacerdotes, 2 judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nu e ferido. Olha para você ver como que é muito sério, né? A gente vê que os lençóis e as roupas de Paulo curavam. Paulo não precisava estar perto. Mas Paulo tinha uma vida com Deus, Paulo tinha temor, né? Então, era algo terrível. Paulo, ele tinha esse entendimento que nós estávamos lidando ele estava lidando com o mundo espiritual. Só que os filhos de Cefa, né, que era Cefa, que era a chefe dos judeus, eles não tinham esse conhecimento. Não tinha, de jeito nenhum, né? Eles tinham, provavelmente, um parentesco com o sumo sacerdote, né? Sacerdotal lá que tinha. Mas a palavra fala que Cristo é o fim da lei. O véu se rasgou, a gente passa a ter livre acesso. Então, já tinha acabado. Mas também é provável que eles tenham se impressionado com tudo aquilo que Paulo tenha feito, né? E eles gostavam de truque mágico, essas coisas. E a capacidade de Paulo de expulsar o demônio, com certeza ali aguçaram eles. Eles vão fazer o mesmo. Só que eles queriam copiar o que Paulo tinha. Igreja, a cópia pode ser cópia, mas a autenticada, ela só é uma. E Deus só tinha autenticado Paulo. Deus só tinha dado essa autoridade para Paulo, né? Então a palavra vai dizer que quando eles foram lá, olha só, um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e o dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Eles apanharam do diabo, apanharam do endemoniado. Por quê? Porque não tinha autoridade, porque não tinha vida com Deus. Você acha que assim chegar a expulsar, igreja, pode expulsar demônio, você tem que estar revestido. Você tem que ter autoridade de Deus, você tem que estar no jejum, você tem que ter vida com Deus. Porque não é só chegar, não, você tem que ter vida com Deus. Porque o diabo, os céus conhecem eu e você. Se você serve a Deus, o inferno, o diabo também conhece, né? Então, para vocês, você tem que sai em nome de Jesus, Satanás, sem brincadeira. Pronto. O diabo, ele sabe com quem ele fala, né? Então, assim, se você não tem autoridade, se você não tem uma vida com Deus, ele não sai, ele faz algazarra, ele te arrebenta, igual arrebentou os filhos de Seva aqui, que deixou eles pelados, nu, né? E ainda ferido, todo machucado. A palavra diz assim: quando isso tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Isso fez com que o nome de Jesus fosse engrandecido. Por quê? Porque ele sabia que era no nome de Jesus. Não era no nome do Deus que Paulo servia igual eles faziam. Não, estava totalmente errado, né? E é tremendo, porque foi tudo para a glória de Deus. Aí diz aqui no 18: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras, né? Então, assim, quando eles viram o que aconteceu com o filho de Cefa,
Olha, tem coisas que parece que é ruim, mas é para glorificar a Deus, né? Eles tiveram um grande temor, então eles iam e confessavam seus pecados, se rendiam a Deus verdadeiramente. Porque Deus, igreja, Deus não é Deus de brincadeira, né? Tem gente que acha que é mentindo, que é enganando, mas não é, as coisas de Deus é certa, né? Não tem essa, não existe. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ele diz assim, grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50 mil dracmas. Então as pessoas pegavam os livros de ocultismo, né? E levaram lá para queimar, né? Se renderam verdadeiramente a Deus. Sabia que era só no nome de Jesus, no sangue de Jesus. A palavra vai dizer assim, no 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. O que acontecia? A palavra do Senhor crescia, né? Crescia, crescia, crescia. Era algo grande. Por quê? Porque o Senhor estava no negócio, né? Deus estava no negócio. Então, diz aqui mais no 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então, diz aqui, no 22. Então, enviou a Macedônia dois seus auxiliares, Timóteo e Erasmo, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Então, igreja, o evangelho tem que ser pregado, tem que ter discipulado, tem que ser falado, tem que ser ensinado, tem que ser pregado da maneira certa. Você não adianta querer expulsar demônios se você não tem uma vida com Deus. A palavra do Senhor diz assim, como pode Satanás expulsar Satanás? Não pode. Casa dividida não anda. É no nome de Jesus, é no sangue de Jesus. Se você souber de alguém que está endemoniado, você não vai. Você tem que ter autoridade e certeza que você tem autoridade para expulsar, porque é muito sério, sabe? Às vezes as pessoas chegam aqui, é só assim, chegar e expulsar, não. É chegar com autoridade no nome de Jesus, no sangue de Jesus e primeiramente estar revestido do poder do céu. Amém? Deus abençoe, que essa palavra venha falar melhor aos vossos corações. Amém? Fica na paz.